Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver nos assistindo. Eu sou o Bruno Soutinho, membro e professor aqui do SOS Método de Estudos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o estudo de jurisprudência para a segunda fase. Ou seja, esse vídeo é para você que faz concurso público e que no seu concurso existe alguma etapa que vai explorar as questões discursivas. E dentro dessas questões discursivas, provavelmente pode vir uma questão de jurisprudência. Então fiquem ligados. A ideia desse vídeo surgiu justamente porque a gente recebe várias mensagens lá no SOS, no nosso Instagram, sobre esse tipo de estudo. Professor, como é que você fazia para otimizar o seu estudo de jurisprudência para a segunda fase? E de tanto a gente receber esse tipo de pergunta, eu resolvi gravar esse vídeo. Esse vídeo aqui eu vou mostrar como eu estudava, não estou dizendo que é a única forma possível, mas é aquela que eu fazia e que me otimizava muito tempo. Deixando claro, existem duas formas de você estudar jurisprudência. A primeira é através do professor Márcio, do Dizer o Direito, e a segunda é o próprio site dos tribunais superiores, TST, STJ e STF, certo? Eu separei dois julgados aqui do professor Márcio, comentários do professor Márcio, justamente para vocês entenderem um pouquinho a lógica. Entre eles há uma pequena diferença, certo? Vamos lá, pessoal. Primeiro esse aqui. Ó, cadê? Aqui. Vamos lá. Eu fui no professor Márcio, dei um Ctrl P, botei para imprimir. Nada impede que você imprima ou até mesmo que você faça os comentários lá no Dizer o Direito, no buscador, certo? Ou você baixa o informativo no próprio Dizer o Direito, salva em uma pasta, abre e vai fazendo as marcações. Resumo do julgado, pessoal. Vamos lá, né? Constatada a incapacidade financeira do paciente, o Estado deve fornecer medicamento que, apesar de não possuir registro sanitário, tem importação autorizada pela Anvisa. Para tanto, devem ser comprovadas a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação e dos protocolos de intervenção terapêutica do Sistema Único de Saúde. Tese fixada pelo STF. Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tenha sua importação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar, constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Vamos lá, pessoal. Feita essa primeira leitura do resumo do julgado, a gente vai fazer as marcações. Primeira pergunta que você tem que fazer é: qual foi o fundamento da decisão? Quando a gente está fazendo provas objetivas, a gente tem um ritmo muito forte de prova objetiva, a gente tenta entender apenas a tese e a gente esquece um pouquinho do fundamento da decisão. Vamos lá, vamos fazer a marcação. Constatada a incapacidade financeira do paciente, o Estado deve fornecer medicamento que, apesar de não possuir registro sanitário na Anvisa, tem importação autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Devem ser comprovadas o quê? Comprovadas indispensabilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar. Ou seja, do resumo do julgado, para a pessoa obter o medicamento pretendido, aqui é o caso, eu vou marcar de verde o caso, qual é o caso? Pedido de medicamento que não possui registro sanitário, mas tem a importação autorizada pela Anvisa. De verde eu marquei o caso do julgado, de amarelo o fundamento, certo? Esse é o primeiro passo. E agora a gente vai ler o comentário em si do julgado para ver se realmente essas três marcações são os fundamentos e se o caso realmente é esse, certo? Comentário do julgado. Imagine a seguinte situação hipotética. Lucas é uma criança que apresenta grave quadro de epilepsia. Essa condição o faz ter dezenas de crises epiléticas diárias. Foram tentados todos os tratamentos convencionais, mas as crises não diminuíram. Diante disso, o médico recomendou que Lucas fizesse uso de medicamento à base de canabidiol, um dos princípios ativos da maconha, droga que tem resultado expressivo melhora nos pacientes que apresentam esse quadro, controlando as crises epiléticas, trazendo avanços significativos na qualidade de vida. O problema é que esse medicamento não é vendido no Brasil.
ele ainda não foi registrado na Anvisa. Vale ressaltar que é possível utilizá-lo em nosso país, desde que tenha sido regularmente importado. Ocorre que esse procedimento de importação é burocrático e caro, e a família de Lucas é pobre, não tendo condições de arcar com medicamento, de importar com medicamento. Sim, pessoal, o caso é realmente esse. É um pedido de medicamento que não possui registro sanitário na Anvisa, mas que é possível utilizá-lo em nosso país desde que tenha sido regularmente importado. É o caso de verde para manter o padrão. Utilizá-lo desde que tenha sido regularmente importado, certo? A ação pedindo fornecimento de medicamento. Regina, representando seu filho Lucas, ajuizou a ação requerendo fornecimento do referido medicamento. O poder público contestou a demanda, afirmando que não está obrigado a fornecer o medicamento em razão dele não ter sido aprovado pela Anvisa. No caso concreto, o poder público deve ser condenado a fornecer o medicamento, mesmo ele não sendo registrado na Anvisa? Sim. Constatada a incapacidade financeira do paciente, o Estado deve fornecer medicamento que, apesar de não possuir registro sanitário, tem importação autorizada pela Anvisa. Para isso, a parte autora precisa comprovar que o medicamento é indispensável para o tratamento e que não é possível a sua substituição por outro similar, constante das listas oficiais de dispensação e dos protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Veja, pessoal, da leitura desse trecho, a gente fica com a sensação de que é preciso comprovar apenas que o medicamento é indispensável para o tratamento e que aqui não é possível a sua substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação e dos protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Não é verdade. Veja que aqui no começo ele fala constatada a incapacidade financeira. Então nós temos três requisitos: incapacidade financeira, medicamento é indispensável para o tratamento, que não é possível a substituição por outro similar constante em lista do SUS. São esses os três fundamentos: incapacidade financeira, indispensabilidade do tratamento e impossibilidade de substituição por outro similar. Sim. Então não vou marcar isso aqui, porque já está marcado lá em cima, gente. Lembrem, o excesso de grifos é tão ruim quanto a sua ausência. Não grifar é tão prejudicial quanto grifar em excesso e vice-versa, certo? Em relação à canabidiol, existe resolução na própria Anvisa que define critérios de procedimento referentes à importação por pessoa física para uso próprio de produto derivado, opa, bom, hein? De cannabis, mediante prescrição de profissional habilitado para tratamento de saúde. Isso daqui é fundamento? Sim. A existência de resolução própria na Anvisa, definindo critério e procedimentos referentes à importação por pessoa física, uso próprio, produto derivado da cannabis. Outro requisito, prescrição de profissional habilitado para tratamento de saúde. Então, além desses três aqui, pessoal, insuficiência financeira, indispensabilidade de tratamento, impossibilidade de substituição, outro fundamento é que existe uma resolução na Anvisa que define critérios e procedimentos que permitem que pessoa física importe para uso próprio mediante prescrição de profissional habilitado para tratamento de saúde. Além dessa, foi editada a Resolução 327 de 2019, que versa sobre o procedimento visando a autorização sanitária a empresas para fabricação e importação, bem assim requisitos ligados à comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização com fins medicinais. Então, tese já fixada, que nós já lemos lá em cima. O julgado acima é mais uma exceção ao tema 6 do próprio STF. O STF é julgar aqui, o Marcinho, o professor Márcio, ele relembra teses passadas, julgados passados. Isso também é bom, se você quiser marcar. Fixou alguns critérios para que seja possível o fornecimento pelo poder público de medicamento não registrado pela Anvisa. Critérios para que seja possível o fornecimento. 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, ou seja, não pode medicamentos experimentais. A ausência de registro da Anvisa impede, como regra, o fornecimento. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário em caso de demora razoável da Anvisa em apreciar pedido, quando preenchidos três requisitos. Então, é possível concessão judicial de medicamentos sem registro, mora irrazoável da Anvisa em apreciar pedido de inclusão em lista, preenchidos
quando preenchidos os três requisitos: existência de pedido de registro do medicamento, existência de registro em renomadas agências de regulação do exterior e inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. Ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União. Ou seja, ações de medicamentos sem registro deverão ser propostas em face da União. Veja, pessoal, eu também não faço grifos de adjetivos. Eu não gosto de grifar adjetivos a partir dos adjetivos, a adjetivização, como a gente chama, certo? Aqui é só para relembrar. Marquei porque, ao fim e ao cabo, esse julgado aqui vai terminar encurtando o seu estudo, porque ele já traz um resuminho do que foi decidido no julgado do tema 6, também comentado pelo professor Márcio. Então, veja, grifamos muito pouco. E na revisão para o estudo de segunda fase, vocês vão conseguir otimizar o seu tempo, certo? Esse é o julgado 1. Agora vamos para o julgado 2, vocês vão perceber uma sutil diferença, certo? Vamos lá. Subindo, o julgado 2. É possível condenar judicialmente Estado ou município a investir na saúde os valores mínimos que não foram aplicados em anos anteriores. Resumo de julgado. É compatível com a Constituição Federal o controle judicial a tornar obrigatória a observância, tendo em conta recursos orçamentários destinados à saúde, dos percentuais mínimos previstos no artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias, considerado o período anterior à edição de Lei Complementar 141. Vamos lá, pessoal. Com isso aqui, vocês conseguem entender qual o fundamento, por qual motivo o Supremo Tribunal Federal decidiu dessa forma? Essa é sempre a pergunta. Quando você lê o resumo do julgado, você sempre vai ter que fazer essa pergunta, gente. Certo? Deixa eu até preencher aqui de amarelo. Pelo resumo do julgado, não dá para a gente entender. Então vamos fazer a leitura. Situação concreta com adaptações foi a seguinte. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra o município de Nova Iguaçu e contra a União, alegando que no ano 2003 o município não aplicou o percentual mínimo de recursos que deveriam ser destinados à saúde, conforme exigido pelo artigo 198, parágrafo 2º e 3º da Constituição, observados os parâmetros do artigo 77, parágrafo 1º do ADCT. Certo? O professor Márcio ele reproduz aqui os artigos, e eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo. O MPF alegou ainda que, diante do descumprimento do artigo 198, parágrafo 2º da Constituição, a União deveria ter deixado de repassar recursos financeiros ao município. Então vamos lá, pessoal. Da situação concreta, o que é que você tem que se perguntar? Qual foi o caso? O caso é que o Ministério Público Federal ajuizou a CP contra o município e contra a União. Contra o município, o que foi que ele alegou? Não aplicou o percentual mínimo de recursos destinados à saúde. Contra a União, ela deveria ter deixado de repassar recursos financeiros para o município em razão dele não ter aplicado o percentual mínimo. Esse é o caso. O Ministério Público Federal ajuiza ação civil pública contra município e contra União. O município, ela alega que ele não aplicou o percentual mínimo. Contra a União, opa, a União, em razão do município não ter aplicado o percentual mínimo, você não poderia ter feito repasses. Então, esse é o caso. Sentença. O magistrado julgou o pedido procedente para determinar o município de Nova Iguaçu que incluísse no orçamento do exercício financeiro seguinte os recursos que deixaram de ser investidos na saúde no ano 2003. Em outras palavras, vamos imaginar que em 2003 deveriam ter sido investidos 4 milhões na saúde, mas só foram destinados 3 milhões. O juiz determinou que esse 1 milhão que faltou ser aplicado fosse agora investido no ano seguinte à publicação da sentença. Vale ressaltar que esse 1 milhão será somado ao valor mínimo que já é destinado normalmente à saúde. Na sentença, em síntese, resumindo, o juízo determinou uma compensação. O município deveria ter aplicado 4 milhões, aplicou 3, no ano seguinte, ao invés de aplicar 4, ele vai ter que aplicar 5, por exemplo.
certo? E condenou a União, dizendo que ela não deveria ter repassado as transferências voluntárias ao município. Na prática, a sentença foi de procedência total. Em recurso extraordinário, após o esgotamento das instâncias ordinárias, importante, foi interposto recurso extraordinário dirigido ao Supremo. O município sustentou que, em 2003, ainda não havia sido editada nenhuma lei ou ato normativo prevendo a sanção cabível pelo descumprimento do mínimo constitucional para a saúde. 2. A definição das sanções e do momento da aplicação somente surgiu com a Lei Complementar 141, editada em cumprimento ao artigo 198, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Federal. Logo, o juiz não poderia ter proferido essa condenação, já que os fatos são anteriores à Lei Complementar 141. A União afirmou também que, naquela época, não havia norma autorizando que ela retivesse as transferências voluntárias devidas ao município pelo simples fato do referido ente local não ter aplicado o percentual mínimo de recurso à saúde. O argumento da União foi acolhido pelo Supremo? Sim. Porque, pessoal, lembrem, a pergunta-chave que vocês precisam fazer é sempre aqui. Qual o fundamento? Qual o fundamento? Então, vamos fazer a leitura pensando em fazer a marcação de fundamentos, certo? Esse é o grifo que vai te ajudar. No ano 2003, ainda não havia sido editada a regra que estabelecesse sanção aplicável pelo descumprimento do mínimo constitucional e regulasse o procedimento de aplicação. O artigo 160, parágrafo único, inciso 2º da Constituição, incluído pela emenda constitucional 29, prevê a possibilidade de União e Estados condicionarem entregas de recursos indicados no artigo 158 e 159 ao cumprimento do artigo 198, parágrafo 2º, inciso 2º e 3º, ou seja, as transferências do artigo 158 e 159 estariam condicionadas ao artigo 198, mas não determinou que essa fosse a consequência direta e imediata de respeito. Ou seja, apesar do dispositivo constitucional ter sido incluído pela emenda constitucional, ele não determinou que fosse consequência direta e imediata aos percentuais mínimos. E aí ele reproduz aqui: é vedada a retenção. A vedação prevista neste artigo não impede da União e os Estados condicionar a entrega dos recursos ao cumprimento do disposto no artigo 198. Ou seja, não há um impedimento obrigatório. Assim, o STF entende que, antes do advento da Lei Complementar 141, não se pode aplicar sanção de restrição de transferência voluntária federal ao município ou Estado membro em razão do descumprimento do percentual mínimo. Essa marcação aqui foram os dois fundamentos pelo qual o Supremo não condenou a União. Fundamento 2, fundamento 1. Qual é o primeiro fundamento? Apesar de incluso na Constituição pela emenda constitucional 29, não havia uma consequência direta e imediata sobre esse desrespeito. Assim, não podemos aplicar a sanção de restrição, porque essa sanção de restrição veio apenas com a Lei Complementar 141 de 2012. Por outro lado, a alegação do município foi aceita pelo STF? Não. A regra instituidora da sanção imputável ao ente federativo que descumpre o mínimo constitucional realmente só sobreveio com a edição dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar 141. Mas, aqui, pessoal, a exigência de aplicação de um percentual mínimo em ações e serviços públicos de saúde decorre diretamente da Constituição. Isso é ou não é fundamento, pessoal? É fundamento. Desde a edição da emenda constitucional 29. O artigo 77, inciso 3º e parágrafo 1º da DCT, indica expressamente os percentuais mínimos a serem observados pelos municípios desde o ano 2000, deixando claro o caráter auto-aplicável da previsão que deveria ser obedecida desde a sua promulgação. Outro fundamento, caráter auto-aplicável da previsão, certo? Do artigo 77, parágrafo 3º, ou seja, nós já vimos aqui dois fundamentos pelo qual o Supremo permitiu a condenação. Fundamento 1, exigência de aplicação do percentual mínimo desde a emenda constitucional 29, e o percentual mínimo está previsto no artigo 77 e o seu caráter é auto-aplicável. Assim, embora não se possa obrigar a União a restringir a entrega de recursos financeiros ao município réu, é plenamente exigível desse último, ou seja, do município, a compensação da diferença que deixou de ser aplicada em ações e serviços públicos de saúde no ano 2003. A condenação da União é impossível porque, à época dos fatos submetidos a julgamento,
Não havia lei que condicionasse a realização das transferências condicionais. Da mesma forma, não há previsão que condicione a transferência de receitas tributárias ao cumprimento de decisões judiciais. Opa, opa, opa. Outro fundamento. Não há previsão que condicione a transferência de receitas tributárias ao cumprimento das decisões judiciais. O concurseiro que quiser já entrar no espírito da coisa, ele vai fazer isso aqui, ó. Ctrl C, vai vir aqui e vai fazer o acréscimo. Vamos lá fazer esse acréscimo. Eu fazia isso na mão mesmo, tá, pessoal? Segundo fundamento. Tá aqui o primeiro fundamento. Tá aqui o segundo fundamento. Vou até colocar aqui, ó, em laranja para saber que é fundamento. Então, fundamento 1, fundamento 2, o terceiro fundamento está aqui embaixo. Aqui embaixo, o terceiro fundamento. Por outro lado, desde a promulgação da Emenda Constitucional 29/2000, a norma auto-aplicável que exige dos municípios a aplicação de percentual mínimo em ações de serviço de saúde. Deste modo, tal providência é possível de ser exigida do município réu pelo Poder Judiciário, com emprego nos meios coercitivos típicos para o cumprimento das decisões judiciais. Então, aqui vai o resuminho de julgado, novamente, pessoal. Entenderam? A importância de você fazer uma leitura atenta. Observem, não há muitos grifos. Isso aqui na hora da releitura vai ser muito, muito rápido. Eu tentei otimizar meu tempo ao máximo aqui, certo? Peguei o fundamento que estava aqui embaixo, coloquei aqui em cima. Então, eventualmente, vindo em uma segunda fase, em uma questão discursiva, muito difícil de perder pontos. Eu não perderia pontos, certo? Eu vou gravar um outro vídeo mostrando como você fazer as remissões de tudo isso aqui que a gente marcou no Vadimeco. Em qual artigo você vai marcar, como você faz, como é que você vai otimizar o seu tempo na hora da busca, porque algumas bancas, em especial o SESC, permitem que o SESC permite que você faça a remissão do seu Vadimeco. Então a gente precisa jogar com isso a favor, certo? Então vamos lá. Diferença do julgado 1 para o julgado 2 é que no resumo do julgado 1 nós já temos o caso e o fundamento. Aqui nós só temos a tese, mas nós não temos qual foi o caso julgado, nem o fundamento. De todas as formas, nós vamos ler o informativo inteiro para ver se não ficou nada para trás, fazendo as marcações necessárias e fazendo as adaptações, certo? É isso que eu queria falar com vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Comentem aqui embaixo, curtam, compartilhem, mandem para aquele seu amigo que você acha que precisa ver como se estuda um informativo de segunda fase, certo? E tem mais, podem mandar aqui sugestões de conteúdo. Eu, Denis e o Henrique estaremos 100% à disposição. Então, vamos lá, pessoal. Forte abraço, aguardo vocês.